Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Nós leremos o versículo 6 e o versículo 7. Diz a palavra: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E, quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Que Deus abençoe a sua palavra. Impedidos, Paulo e Silas, pelo Espírito Santo. Que estranha afirmação, uma vez que Jesus mesmo nos comissionou a todos a anunciarmos o Evangelho a todas as pessoas. E como assim o Espírito Santo os impede de anunciar o Evangelho na Ásia, impedidos por Deus? Por vezes, meus amados irmãos, Deus é quem nos impede. Deus é quem nos fecha certas portas. Isso não foi uma ação maligna, isso não foi uma ação demoníaca. O diabo nada teve a ver com isto. Deus mesmo, o Espírito de Deus, os impediu. O que acontece quando Deus nos fecha uma porta? Não adianta tentar abri-la, pois nós sabemos que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Eles tentaram, eles insistiram, mas Deus não permitiu. Quando Deus nos fecha uma porta, quando Deus nos impede num caminho, numa caminhada, num intento, é porque o Senhor está desejando nos redirecionar, nos dirigir, para que nós, bem intencionados, não cometamos um erro. Foi o que aconteceu e no decorrer do desenvolvimento deste texto, nós vemos que o apóstolo Paulo teve uma visão celestial, que ele foi despertado, duplo sentido de despertado, foi acordado e despertado para qual era a vontade de Deus, quando ele teve aquela visão de um homem macedônio que dizia: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, então,
reconhece o direcionamento, ou melhor dizendo, redirecionamento de Deus. E a Bíblia diz que ele imediatamente se levanta. E então eles vão para a Macedônia. O que eu esperaria? Eu esperaria que nesta ida, nessa atitude de obediência do apóstolo Paulo e de Silas, para se encaminharem para Filipos, para Macedônia, esta porta que Deus abriu pudesse ser facilmente acessada, mas não foi o que aconteceu. O próprio apóstolo Paulo diz em outro texto sobre uma grande porta e oportuna porta que Deus abriu para ele em Éfeso. E ele acrescenta: são muitos os adversários. Até parece-nos que a porta que Deus nos abre, ela é precedida por adversidades, por dificuldades, por obstáculos. O inimigo, de forma nenhuma, poderá fechar uma porta que Deus nos abriu, mas ele tentará, de alguma maneira, fazer obstáculos, trazer dificuldades, promover adversidades, para que nós desanimemos, para que nós não passemos pela porta que Deus nos abriu. Ele não pode impedir a abertura, nem a permanência da porta aberta, mas ele pode tentar dificultar, tentar desviar de alguma maneira a nossa atenção, a nossa obediência em passarmos, em irmos, em entrarmos pela porta que Deus deseja que passemos. Eu esperava, volto a dizer, que fosse fácil passar por aquela porta, que tudo cooperasse para que Paulo e Silas pregassem o Evangelho, pregassem a palavra em Filipos. No entanto, eles foram surrados, eles foram lançados numa prisão, e eles ali, naquela prisão, a porta que se abriu para eles foi a porta da prisão, e eles foram jogados dentro da prisão. Quantos de nós desanimaríamos numa situação como essa? Mas Paulo e Silas, a Bíblia diz que ali, presos, eles cantavam louvores a Deus e estavam contentes, alegres, pelo privilégio de sofrer por causa do reino de Deus. Eles estavam sofrendo por causa
de Cristo, por amor a Jesus Cristo. E nós conhecemos a narrativa bíblica que a prisão estremeceu, houve um terremoto, que todas as portas se abriram. Deus não apenas abriu uma porta, Deus abriu todas as portas de um lugar que é conhecido por manter as portas trancadas, para que ninguém saia. A prisão. E Deus abriu aquelas portas, e muito mais abriu as portas dos corações daqueles prisioneiros que, tendo as portas abertas, não fugiram, mas foram em direção ao encontro de Paulo e Silas. A maior vontade, o maior desejo de um prisioneiro é a fuga, é a libertação. Mas vejam que algo maior tocou no coração de todas aquelas pessoas que foram em direção a Paulo e Silas. Foi então que o carcereiro, vendo o que estava acontecendo, vendo as celas vazias, vendo e imaginando que fugiram todos os prisioneiros, toma sua espada e, trazendo ao seu ventre, iria matar-se, iria praticar o ato que a lei romana exigia dele, do fracasso como um guarda, como a sentinela. Ele se lançaria sobre sua própria espada e assim se mataria. Ao que Paulo grita e diz: não te faças mal, estamos todos aqui. Aquele homem se aproxima de Paulo e diz: o que eu farei para ser salvo? Ele não estava pensando em ser salvo do que a lei romana lhe exigia, porque ele estava salvo disso. Ele estava sentindo outra condenação sobre a sua vida, diante do que os olhos dele contemplavam e do que os seus ouvidos antes ouviram. O louvor de Paulo e Silas, o mesmo que tocou em todos os prisioneiros, tocou no carcereiro. E Paulo lhe disse: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa. Finalmente, Paulo e Silas chegaram à porta, a porta que Deus tinha para eles. Para chegar àquela porta não foi fácil, mas finalmente eles chegaram àquela porta. E tudo começou a acontecer como Deus desejava que acontecesse. Agora o Evangelho entrava no Ocidente. Agora o Evangelho entrava pela Macedônia e pela Grécia. Agora o Evangelho
chegava para chegar até nós. Que grande porta! Paulo poderia ter insistido na Ásia. Paulo poderia ter ido para um lugar que não era o lugar que daria acesso ao que Deus queria que ele tivesse acesso. E hoje o que seria de nós? O que seria de cada um de nós? E o Evangelho, então, chegou aonde o Evangelho deveria chegar. Meus irmãos, há planos até honrados, há planos até dignos, corretos, que o homem pode fazer. Mas a resposta certa, o direcionamento certo, o caminho correto, vem do Senhor. Isso não quer dizer que nós não possamos fazer planos. Isso não quer dizer que nós não possamos fazer projetos. Isso não quer dizer que nós não possamos nos preparar. Paulo e Silas se prepararam. Eles estavam com tudo organizado. Eles estavam com a agenda completa. Eles estavam completamente organizados para ir para a Ásia. Mas, glória a Deus, Deus os impediu. Porque Deus queria que eles fossem para um lugar que eles não planejaram. Que eles fossem para um lugar que eles não se prepararam. Que eles fossem para um lugar que precisava deles naquele momento. Como é bom ser guiado por Deus. E ser guiado por Deus, por vezes, significa ser impedido pelo Senhor. Ser redirecionado por Deus. Por isso, saibamos que aquele que fecha portas também abre portas. Quando Deus nos fecha uma porta, Ele abre outra porta em outro lugar. Ele nos direciona. Por vezes Deus falará conosco. Outras vezes nos dará uma visão. E outras vezes apenas nos impedirá. Mas confie naquele que está dirigindo os seus passos. Porque Ele nos leva. Ele nos está conduzindo. E o importante é que Ele está conosco. A Bíblia diz que Ele nos conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas. É para lá que Ele nos leva. Mas a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ele nos conduz. E às vezes Ele nos leva a um vale de sombra, a um vale de morte, mas Ele está conosco. E não temamos mal algum, porque o final do vale da sombra e da morte não é nem sombra nem morte. São pastos verdejantes e águas tranquilas. Pois é
para lá que o bom pastor nos leva. Amém? Senhor nosso Deus, nós entregamos esta palavra e queremos ser conduzidos pelo Senhor. Mesmo que por vezes sejamos impedidos pelo Senhor. Ah, Deus, dá-nos um coração que confie em Deus. Que não se angustie, que não se desespere. Mas um coração que confie. Um coração que seja guiado por Ti. Abençoa-nos, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém.